continuar ministrando nos nossos corações. Amados, tudo que o Senhor faz é perfeito, a obra do Senhor é perfeita. E como eu dizia aqui, nós estamos falando sobre reconstrução. Ontem o Senhor trouxe uma palavra poderosa para as nossas vidas, para edificar os nossos corações. E o pastor Mateus, ele falou sobre a reconstrução do temor a Deus, que infelizmente muitas pessoas, muitos de nós temos perdido o temor, que é o zelo, a reverência, o respeito pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. Então ele trouxe aqui uma ministração falando sobre a necessidade de nós resgatarmos isso. E sabe, queridos, o que o Senhor ministra no meu coração nesses dias é que existe algo também primordial que Ele quer restaurar nesses dias. É justamente o altar de adoração dos nossos corações. Queridos, muita coisa veio se perdendo ao longo das nossas jornadas, a nossa caminhada com Deus. Muita coisa veio se modernizando tanto que até mesmo a nossa adoração ao Senhor caiu nesse lugar de modernidade. Nós nos tornamos tão modernos na adoração, queridos, e não tenho nada contra aos avanços tecnológicos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor, ela não vai mudar. Ela vai se renovar na minha vida e na sua vida, dia após dia, manhã após manhã. Mas tudo aquilo que Deus estabeleceu para mim, tudo aquilo que Deus estabeleceu para você, querido, isso não vai mudar. E não somos eu e você que vamos mudar aquilo que Deus estabeleceu como princípio para nós. Querido, o cristão, ele tem que orar sim. O cristão, ele tem que jejuar sim. O cristão, ele precisa viver uma vida de renúncia. Precisa viver uma vida piedosa. O que é a piedade? É justamente esse zelo, a busca constante por estar perto do Senhor. E queridos, nós viemos normalizando tantas coisas que para nós tornou normal a gente adorar a Deus apenas num culto, apenas uma vez por semana, apenas numa conferência. Mas infelizmente, amados, parece que a gente virou às vezes só frequentadores. E tudo aquilo que a gente veio adquirindo, parece que na hora em que a gente precisa, a gente não encontra. Na hora de resistir o dia mal, na hora de vivenciar, às vezes, uma batalha, a gente se vê fraco, como se a gente nunca tivesse alimentado da palavra. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas faz sentido para mim. Irmãos, a facilidade com que o diabo, ele tem lançado tantos dados na mente de muitos de nós. É por isso que o Senhor, ele está mais interessado em nos reconstruir de dentro para fora do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Sabe, queridos, a palavra fala no livro de Neemias, capítulo 2, no verso 17. Neemias diz assim: olha, levanta-te. O Senhor diz para ele: levanta-te e reconstrói os muros de Jerusalém. Ele estava falando, irmãos, que há momentos em que Deus, ele nos chama não para edificar algo do zero. Eu creio que hoje aqui nessa noite não tem pessoas aonde Deus vai edificar algo na sua vida do zero, porque eu tenho certeza que a grande maioria que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Amém, queridos? Então existem momentos onde Deus não te convida para construir algo do zero, mas para reconstruir algo que já foi e que hoje não é mais. Para refazer algo que um dia foi e reconstruir, exige algo mais profundo do que força. Exige de nós a fé, a perseverança e o propósito de Deus para a nossa vida, queridos. Reconstruir um altar de adoração significa você fazer escolhas para cada dia você estar mais perto do Senhor. Querido, quantos de nós passamos as 24 horas do dia e a gente acha tempo para tudo, mas nós já não estamos mais achando tempo para dedicar para o Senhor. Caiu agora para o final da nossa agenda. E querido, eu estou sendo perseverante, porque às vezes nem para o final da nossa agenda. E quando a gente desperta, já passou um mês,
Já passou 2, já passou 3, já passou anos da nossa vida. E nós não estamos percebendo. Querido, a reconstrução começa com uma visão espiritual de Deus para a sua vida. Você tem uma visão espiritual de Deus para você? Você sabe o que é a visão, querido? É a capacidade que Deus nos dá de ver algo que ainda não aconteceu, mas que por garantia de Deus vai acontecer. Se você e eu não tivermos uma visão espiritual, como naquele dia Neemias teve, ele chegou naquele lugar e ele teve que tocar naquelas pedras, ele teve que tocar naqueles escombros, e ele chora naquele lugar. Ele viu as ruínas daquele lugar, ele viu além do que Deus queria fazer. Sabe por quê? Porque Deus deu uma visão para Neemias naquele dia. Querido, você tem buscado uma visão de Deus para esses dias? Porque é essa visão que vai te levar a perseverar. É a visão espiritual de Deus, é o que Deus tem com você, que vai te fazer resistir tudo e qualquer coisa que vier. Querido, quando Neemias chega naquele lugar, ele não enxerga apenas aquela ruína, porque ele recebeu uma visão de Deus. A reconstrução começa quando nós deixamos Deus mostrar para nós, não o que nós perdemos, mas o que Ele ainda vai fazer, querido. E às vezes muitos de nós estamos tão frios, nos ausentamos do lugar de adoração, de intimidade com Deus, que agora a gente não consegue mais ver o que Deus vai fazer, e a gente só consegue ver o que restou na nossa vida. A gente só consegue ver as ruínas. E o próprio Neemias, ele disse: eu me assentei e eu chorei. Só que Neemias não ficou só sentado chorando. Ele disse: eu me assentei, eu chorei, eu orei e eu jejuei. Sabe o que é isso aqui? Vida de devoção ao Senhor. Queridos, muitos de nós temos o hábito apenas de sentar e chorar. Mas o que Deus quer fazer com você é entender que está na hora de você levantar. Que a reconstrução que Deus quer fazer na sua vida passa por um posicionamento que você precisa ter de se levantar, querido. Irmãos, hoje tem muitas pessoas que estão feridas, muitas pessoas que estão quebradas, muitas pessoas que estão desacreditadas. Desacreditadas de pastoreio, desacreditadas de liderança, desacreditadas da igreja. E querido, isso dói mesmo. Só que sabe o que o Senhor está falando? Levanta. Você já chorou, você já lamentou, agora levanta, ora, jejua, porque eu quero reconstruir as áreas assoladas da sua vida. Irmãos, nós mais do que nunca precisamos nos levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não reconstrói estruturas, Deus reconstrói corações. Sabe, queridos, a visão de reconstrução, ela não nasce aonde as pessoas podem ver, ela nasce no secreto, no altar, é no coração. É isso que Deus está falando conosco. Deus usa o processo para nos moldar, mas não só para te moldar, mas Ele usa para te restaurar. Sabe o que esse processo de restauração no nosso altar de adoração revela? Revela para nós o que está firme e o que está balançando e precisa cair. Tem coisa na sua vida, querido, que precisa cair de uma vez por todas, que está balançando faz tempo. Tem coisa na nossa vida que parece que está lá. Talvez a gente olhe e fala: não, eu tenho uma vida de oração. Está balançando, está mais para lá do que para cá. Então não sustenta, tem que cair. Não, mas a minha vida de devoção, não, mas eu dependo do Senhor. Está mais para lá do que para cá. Então tem que cair, porque é nessa hora que Deus vem estabelecer. Ele fala: olha, eu vou abalar o inabalável, para que o inabalável permaneça. E o inabalável na nossa vida é o Senhor. Sabe para que serve esse processo de restaurar a nossa vida de intimidade e adoração? Porque é aqui que Ele prova o que é dele e o que é ego. Você sabia que muitos de nós, que às vezes nos reunimos, não é em torno de Cristo, mas é em torno de nós mesmos? É por isso que muitas pessoas, quando são desagradadas, elas saem, vão embora, porque estavam se reunindo não em torno de Cristo, mas em torno delas mesmas. Então o processo de reconstrução é aquilo que vai provar o que é de Deus e o que é ego. Ele vai provar também, vai apurar quem caminha por fé e quem seguia
por aquilo que está vendo. É através de uma reconstrução, de um altar de adoração, que Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Querido, como está o seu altar de adoração? Como está a nossa vida de devoção ao Senhor? Deixa eu te contar uma coisa. Deus não tem pressa em terminar. Deus tem propósito em transformar. Vou repetir para você, Deus não tem pressa em terminar, Ele tem propósito em transformar. Esse é o motivo pelo qual Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você, porque Ele não tem pressa em terminar. Ele começou a boa obra, Ele não falou que dia, mas Ele vai terminar. Sabe que dia? O dia nem você nem eu sabemos, porque é quando Cristo voltar. Ele não tem pressa de terminar, mas Ele tem um propósito em transformar a nossa vida. Queridos, para que o nosso altar de adoração seja restaurado, nós precisamos permitir que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Meus irmãos, quantos de nós estamos deixando o diabo sucumbir a nossa vida por causa de pequenas concessões que nós estamos dando? Às vezes é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha lá. Não, mas isso aqui vai passar batido. Querido, não é porque você não vê que não existe, não seja verdade. Talvez você não está conseguindo ver na prática o que o diabo está fazendo, mas isso não significa que ele não está agindo, que ele não está trabalhando, que ele não está ao nosso derredor buscando formas de destruir a nossa vida. Sabe, queridos, uma coisa eu vou dizer para vocês. Quando nós sabemos que foi Deus quem nos chamou para reconstruir, nenhuma oposição prevalece. Por isso eu digo para você, pode ter resistência, mas não haverá desistência, aleluia. Você pode dizer isso, diga, pode haver resistência, mas não vai haver desistência. Querido, o diabo pode resistir o que Deus quer fazer na sua vida, mas cabe a você e a mim não desistirmos. Porque a reconstrução traz um novo tempo. Depois de um processo, vem o tempo da restauração, da alegria, da colheita. O problema é que muitos de nós estamos com o altar de adoração em ruínas. E queremos viver a alegria, queremos viver a colheita. Querido, nesse caso, a ordem do produto altera o fator final. Não pode ser do seu jeito, se você quer viver do jeito e da maneira de Deus. Não dá para a gente negociar uma coisa com a outra. Não dá para a gente fechar os nossos olhos. Sabe, querido, talvez hoje, o que o Senhor esteja falando para mim, para você, é que esse tempo de reconstrução que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, e nós aqui nessa casa estamos debaixo dessa palavra. Talvez algumas pessoas podem dizer, mas reconstrução, vocês estão indo lá agora para um lugar novo. Querido, reconstrução para nós não se trata de um edifício levantado, trata-se de corações sendo transformados. O que Deus está fazendo conosco não é que a gente vai começar do zero, é que tem coisas que estavam arruinadas e precisam ser edificadas da maneira e da forma como Ele quer, queridos. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, portanto Deus não me chamou para liderar um rebanho que só faça o que Ele quer, mas que faça o que Jesus Cristo quer. É por isso que às vezes nós nos quebramos tanto, porque queremos só fazer aquilo que nós queremos. E quando não é do nosso jeito, a gente ainda faz pirraça, gente. Quando Deus fala de transformar, quando Deus fala de esperar o tempo, quando Deus fala de restaurar os fundamentos, deixa eu contar algo para você, querido. Quando Deus restaura o altar de adoração, Ele traz consigo também a correção. Você está pensando que é o elogio que te revela? Não é não. A correção revela o seu coração e o meu. No tempo de reconstrução, Deus também te corrige de uma forma que você antes não percebia. Porque é para revelar o seu coração. Às vezes você se julga alguém muito submisso, muito obediente, mas quando alguém te corrige, fala alguma coisa com você, é naquela hora que o seu coração vai demonstrar, que vai revelar quem de fato nós somos. Porque é na correção que o nosso coração é revelado. Sabe, queridos, Deus
não reconstrói ruínas, mas Ele faz renascer e nascer algo glorioso delas. Não é você quem vai reconstruir as ruínas, é Deus quem vai fazer isso se você deixar. Deixa eu dizer algo para você, a reconstrução começa no altar antes de acontecer nas paredes. A reconstrução começa no altar do seu coração antes de acontecer aonde as pessoas vão ver. A reconstrução não começa nas paredes, mas ela começa no altar. Querido, este não é um tempo de lamentar o que se perdeu, mas é um momento de se preparar para o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você já lamentou o que tinha para lamentar, e nessa noite Deus está te dizendo, levanta e vamos reconstruir. Agora é hora de orar, agora é hora de jejuar, agora é hora de se posicionar para aquilo que eu vou fazer. Queridos, e um novo tempo de Deus, Ele sempre vai exigir coragem. Diga comigo, eu preciso de coragem para viver o novo. Querido, você vai precisar de coragem. Você vai precisar de ousadia. Não é tempo de você parar, é tempo de você posicionar e reconstruir aquilo que Deus está falando para você. É tempo de nós nos levantarmos. Queridos, Deus está levantando muros, mas também está levantando corações que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, Deus trouxe uma palavra para essa casa nesses dias, fundamentada no livro de Neemias. Neemias fez duas coisas principais em Jerusalém naquele tempo. Ele reconstruiu os muros e ele restaurou as portas. Portas são lugares de acesso, aonde todas as pessoas entram se estiverem abertas, correto? Muros são aquilo que trazem o quê? Segurança. Uma casa sem muro é uma casa o quê? Sem segurança. É uma casa frágil. Sabe o que Deus nos falou aqui para essa igreja nesses dias? Vocês vão reconstruir muros e vão construir portas. As portas é para que todos aqueles que eu enviar venham entrar por elas. E elas têm que estar restauradas. Os muros é que vocês têm que aumentar o nível de santidade. Os muros é que vocês vão ter que prestar mais contas. Os muros é que vocês vão ter que aumentar o nível de entrega, o nível de comprometimento, o nível de renúncia, o nível de envolvimento com a minha palavra. Irmão, sabe o que aconteceu, infelizmente, com muitos de nós? Com muitas igrejas, o muro não está baixo não tem mais muro. É terra de ninguém, qualquer um faz o que quer e fica por isso mesmo. Aqui não, irmãos. Você comprometeu com Jesus? Então você se comprometeu com a igreja e comprometeu com esse irmão do seu lado. Se você pecar, você faz ele tropeçar. Significa que todos nós vamos ser perfeitos? Não, mas precisamos decidir ser uma igreja saudável. E se você quer ser uma igreja saudável, você tem que cuidar sim do que você posta. Você tem que cuidar sim do que você ouve. Você tem que cuidar sim aonde você anda, porque afinal de contas, a minha vida é da minha conta. Não é não, querido, você aceitou Jesus Cristo, você veio para o Evangelho, então a sua vida se resume em pessoas. Que você não seja pedra de tropeço para ninguém, mas que você seja uma mão estendida para levantar pessoas, para edificar. Então é tempo de levantar os muros sim, querido. Esse negócio de que não tem nada a ver, isso aí, irmão, nunca foi verdade. E hoje é menos ainda. Significa que essa igreja vai ser um quartel, irmão? Não. Só que é o seguinte, nós aqui não confundimos liberdade com libertinagem. Pela graça do Senhor, eu, pastor Washington, estamos pastoreando essa igreja juntamente com os líderes dessa casa. Só que é o seguinte, irmãos, eu lidero pessoas livres. Irmãos, eu lidero pessoas livres. Eu não lidero boi. Quem tem marca com nome é boi. Ovelha não tem marca, não tem nome. Porque Jesus falou, as ovelhas são minhas. Aqui o que nós temos que fazer é ensinar, é conduzir. Nós lideramos pessoas livres. Você está aqui hoje,
Se você decidir caminhar em outro rebanho, você é livre para ir. Só que se você está aqui, você vai estar em volta de um muro, para proteger a sua vida, para proteger a sua casa, para proteger a sua família. E assim, queridos, nós temos caminhado um novo tempo, uma nova unção. Só que é o seguinte, é o mesmo Deus. Então nós estamos vivendo um novo tempo, debaixo de uma nova unção, mas nós estamos vivendo para o mesmo Deus, para o mesmo Senhor. Ergueremos muros, mas curaremos corações para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, nós vamos erguer muros e vamos curando corações, sabe por quê? Porque a verdadeira reconstrução começa de dentro para fora. Querido, que você permita que o Espírito Santo venha te convencer nessa noite. Que nós possamos decidir, Senhor, toma o teu lugar na minha vida de verdade. Reconstrói o que tem que ser reconstruído, mas não queira começar por onde as pessoas veem, começa por onde o Senhor te mostrar. Esse altar de adoração precisa ser levantado dentro de você, posteriormente, dentro da sua casa. O que dominar você é aquilo que vai te governar, querido. Se é a sua vontade que está te dominando, é ela que vai te governar. Se as minhas emoções estão me dominando, são elas que vão me governar. E o que o Senhor está nos chamando é que o lugar de adoração, em primeiro lugar, seja daquele que é único, digno de todo louvor, toda honra e de toda glória. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Amados, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meninos que vieram aqui nessa noite nos abençoar tanto. Já fugiu comer, viu, gente? Já. E amados, é um tempo tão precioso, porque eu estava ali, eu me lembrava do que eu vivi. Mas quando eu vivi o que eu estava vivendo, eu não sabia que estava apontando para o que eu estou fazendo aqui hoje. E queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Tem algo que sempre atrai o coração de Deus e vai atrair para sempre. Chama-se entrega e devoção. Você nunca vai viver uma vida morna espiritual se você sempre tiver entrega e devoção na sua vida. O altar de adoração, ele sempre vai estar com fogo aceso, se você manter entrega e devoção. As maiores experiências que eu já vivi na minha vida com o Senhor, foram onde eu tive maiores níveis de entrega e devoção. Você quer viver um novo tempo na sua vida? Estabeleça entrega e devoção. Você quer viver e ter uma visão de Deus para a sua vida? Entrega e devoção. Não negocie com Deus. Negocie com quem você quiser. Querido, fica à vontade de você negociar com quem você quiser, mas não negocie com Deus. Com Deus não tem negócio. Você tem que entregar tudo e pronto, acabou. E a melhor coisa que existe na vida é a gente entregar tudo para o Senhor. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, meninos, meninas, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor continue encontrando entrega, devoção no coração de vocês, porque vale a pena nós nos entregarmos para o Senhor, vale a pena nós vivermos para Ele. E queridos, eu quero morrer queimando. Eu quero, seja aqui ou seja onde eu estiver, eu falo, Senhor, eu quero morrer vazia, porque tudo que o Senhor me der, tem que ficar aqui. Irmão, eu quero levar nada com Jesus, quero levar nada, quero deixar tudo aqui, não quero dar reserva nenhuma aqui. Por quê? Porque tudo que Deus tem para nós, é para nós entregarmos aqui. O que nós vamos viver com Ele na eternidade começa aqui. Mas a sua entrega, a sua devoção. Você sabia que tem maneiras de você adorar a Deus que só vai adorar aqui? Lá não, querido. Lá não vai ter boleto. Lá não vai ter fadiga. Lá não vai ter problema nenhum. A única oportunidade que você tem de adorar a Deus, mesmo na falta, mesmo na tristeza, mesmo no luto, mesmo na alegria, é aqui, querido. Então entrega tudo para o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Ele. Pai, nós te louvamos. Nós declaramos que nós recebemos a Tua palavra nessa noite. Nós estamos felizes, estamos alegres, estamos satisfeitos com o Senhor.
Nós queremos de fato viver essa reconstrução, nós queremos experimentar, Pai, caminharmos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós temos uma visão do Senhor para essa casa, para essa igreja, e nela nós caminharemos. Pai, e que assim cada um de nós que aqui estamos, possamos ter os nossos corações sempre incendiados pela Tua presença, sempre incendiados pela Tua palavra, porque é isso que o Senhor quer de nós. Meu Deus, que a cada dia nós possamos fazer escolhas, decisões que nos aproximem mais e mais do Senhor, porque essa é a Tua vontade para nós. Pai, nós te agradecemos por esse segundo dia, nós te louvamos pela riqueza do que o Senhor tem ministrado aqui, nos nossos corações. Pai, que o Senhor leve cada um debaixo da sua graça, da sua proteção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, e que essa palavra caia em boa terra, que não se perca, mas que venha gerar frutos, e frutos para glorificar, exaltar e bendizer o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amanhã às 18h30 nós estaremos aqui cultuando, celebrando ao Senhor.